No fascinante mundo da Roma antiga, o casamento não se tratava de amor nem de formar uma família. Era algo completamente diferente, quase um contrato. Como os romanos poderiam ver o amor de uma maneira tão distinta da nossa? As relações não eram apenas definidas pela lealdade e pelo compromisso, mas pelo poder, pela política e pelas alianças entre famílias. Hoje, exploraremos como o amor, a lealdade e o prazer estavam profundamente entrelaçados em uma sociedade que compreendia as relações de uma maneira completamente diferente da nossa. Acompanhe-nos para descobrir um aspecto fascinante da Roma antiga, onde o poder, a infidelidade e as relações sexuais quebravam as normas e nos mostravam uma visão radicalmente diferente do amor. Na Roma antiga, o casamento não era visto como um ato de amor, mas sim como um acordo estratégico, um contrato entre duas famílias. As mulheres, longe de serem vistas como parceiras românticas, eram consideradas ferramentas para fortalecer alianças, garantir heranças e consolidar o poder. Os casamentos serviam a interesses políticos e econômicos, mais do que a busca pela felicidade pessoal. Os casamentos eram arranjados, e as mulheres, ao se casarem, não apenas passavam a fazer parte da família do marido, mas também adquiriam um novo papel na sociedade romana. Os homens, por sua vez, não podiam apenas ter amantes, mas era esperado que o fizessem. A infidelidade masculina não era vista como um ato de traição, mas sim como uma extensão de seu poder e virilidade. As mulheres, embora esperasse-se que fossem fiéis, tinham muito pouca liberdade em relação aos seus próprios desejos ou relações fora do casamento. Na Roma antiga, as relações extraconjugais não eram apenas comuns, mas vistas como parte normal da vida cotidiana. Enquanto as mulheres estavam restritas à fidelidade, os homens gozavam de uma liberdade notável em suas relações extraconjugais. Muitos homens romanos mantinham amantes, conhecidas como cortesãs, ou tinham relações com mulheres fora do casamento sem que isso fosse considerado infidelidade. De fato, os casos fora do lar eram uma maneira de demonstrar seu poder e status, refletindo sua capacidade de atrair várias mulheres. Mas as relações extraconjugais não se limitavam às mulheres. Os homens romanos também mantinham relações com outros homens, e isso não era apenas tolerado, mas às vezes até aceito e esperado. Nessas relações, o que importava mais do que a orientação sexual era quem tomava o papel dominante na relação. Essa visão de poder e controle era a chave para entender como os romanos viam as relações, longe das etiquetas modernas de o gay ou o heterossexual. Uma das práticas mais comuns nas relações entre homens em Roma era a pederastia, uma relação entre um homem adulto e um jovem adolescente, que não tinha apenas conotações românticas ou sexuais, mas também educativas e mentorais. Essas relações eram vistas como parte normal do crescimento e socialização de um jovem na sociedade romana. O homem mais velho, conhecido como Aristos, agia como mentor, guiando o jovem, conhecido como Eromenos, em sua transição para a vida adulta. Não se tratava apenas de prazer físico, mas também de fornecer ao jovem uma educação, conexões políticas e até mesmo a possibilidade de ascender na hierarquia social. Os romanos não viam essas diferenças de idade de forma negativa, especialmente entre os ricos e poderosos, onde esse tipo de relação fazia parte fundamental do processo de ingresso no mundo da política e da influência. Em vez de ser considerado um tabu, esses laços eram fundamentais para a educação dos jovens romanos, especialmente nas elites. Os imperadores romanos, aqueles que detinham o poder absoluto, não eram alheios a relações incomuns ou a expectativas fora do comum quando se tratava de amor e desejo. De fato, muitos deles desafiaram as normas sociais, levando suas relações a terrenos que hoje consideraríamos impensáveis. Júlio César, o líder mais famoso de Roma, era conhecido por suas relações com outros homens. Apesar de ser um homem de poder, dizia-se que ele gostava de assumir o papel mais submisso em suas relações, o que surpreendeu muitos em sua época. Para os romanos, seu comportamento não era apenas uma quebra das normas, mas um claro desafio à imagem de força masculina que se esperava de um líder. Outro imperador, Adriano, foi casado por razões políticas com uma mulher, mas sua verdadeira devoção estava voltada para Antino, um jovem com o qual compartilhou uma relação profunda. Quando Antino morreu tragicamente no Egito, Adriano fez todo o possível para honrar sua memória, criando uma cidade em seu nome e declarando Antino como um deus, uma façanha quase sem igual na história romana.
No entanto, nem todas as relações na Roma antiga eram românticas ou simplesmente incomuns. Alguns imperadores, como Nero e Tibério, levaram seus comportamentos ao extremo, com atos de abuso e controle que, hoje, seriam totalmente incompreensíveis. Nero, por exemplo, não apenas rompeu com as expectativas tradicionais dos imperadores romanos, mas levou seus relacionamentos a uma nova dimensão de escândalo. Não era incomum que os imperadores escolhessem seus amantes entre os escravos do palácio, tratando-os como meros objetos de desejo. Mas Nero foi mais longe, realizando cerimônias de casamento com seus escravos masculinos, até assumindo o papel de noiva, o que confundiu muitos e alterou a imagem que Roma tinha de seu imperador. Em um dos atos mais controversos, Nero mandou castrar seu amante Sporus, um jovem que ele usou para garantir que ele cumprisse o papel de esposa em seu relacionamento, algo completamente alheio às expectativas sociais da época, mas que refletia o controle absoluto que o imperador exercia sobre seu ambiente. Tibério, um dos imperadores mais sombrios de Roma, é lembrado não apenas por suas políticas repressivas, mas por seus abusos de poder e pela forma como usava os jovens ao seu redor para satisfazer seus desejos pessoais. Durante seus últimos anos, Tibério se retirou para a ilha de Capri, um retiro luxuoso que se tornou o cenário de muitos de seus comportamentos mais perturbadores. Lá, Tibério mantinha um grupo de jovens, oficialmente como servos, mas muitos relatos sugerem que eles eram usados para satisfazer seus desejos sexuais. As histórias sobre Tibério em Capri são aterrorizantes, e embora muitos desses relatos possam ser exagerados, mesmo que apenas uma parte deles seja verdadeira, eles nos dão uma imagem assustadora de como o poder absoluto poderia ser usado para explorar e abusar dos mais vulneráveis. Essas histórias, embora salpicadas de exageros, mostram como o abuso de poder em Roma não era apenas uma questão de controle político, mas também de controle sobre a vida privada e o corpo dos mais fracos. Tibério é lembrado como um dos imperadores mais corruptos da história romana, um exemplo de como o poder pode corromper de maneira absoluta. O legado dos imperadores romanos é um lembrete do impacto que o poder absoluto pode ter nas relações humanas. Enquanto para muitos o amor e os relacionamentos são um reflexo de valores como confiança e conexão, em Roma, os relacionamentos eram tecidos através das tramas da política, do poder e da manipulação. O que vemos na Roma antiga nos convida a questionar nossas próprias percepções sobre amor, controle e hierarquia. Embora os romanos vivessem sob um sistema que permitia que a lealdade e o desejo fossem governados pelo poder, hoje podemos refletir sobre como as dinâmicas de poder continuam a moldar nossas relações pessoais e sociais. A história de Roma, com todas as suas complexidades e contradições, nos deixa uma lição importante: o amor e o desejo não são apenas sentimentos, mas também são influenciados pelas estruturas de poder que os cercam. Até que ponto a política, o poder e a influência continuam a marcar nossas próprias relações hoje? Deixe-nos sua opinião sobre como as relações de poder afetam o amor e a política. Você acha que os romanos tinham uma visão mais livre do que temos hoje?